O Ryan dos Santos falou para você não investir se você não tiver pelo menos 5 milhões de reais na conta. A pessoa que tem menos de 5 milhões de reais na conta não deveria meter o dinheiro na bolsa de valores. Será que ele falou merda? O conteúdo fica depois da abertura. E aí galera, eu sou o César Sperandi, economista aqui do Econoweek, a tradução da economia, e hoje eu vou comentar sobre uma declaração do Ryan dos Santos, o famoso Ryan dos Santos, que falou que você não deve investir se você não tiver pelo menos 5 milhões de reais na conta. Ele falou que investir com menos de 5 milhões de reais na conta é furada. Antes de falar sobre isso, você já sabe que você pode consumir o nosso conteúdo, seja no YouTube, no Instagram, no Spotify ou em qualquer podcast, inclusive no nosso blog UOL. Não deixa de conferir. Para quem não conhece, hoje o Ryan dos Santos é um dos maiores influenciadores digitais, galera grande que eu respeito o Ryan dos Santos como um dos maiores especialistas de marketing digital. Ele está bastante famoso vendendo uma proposta de como se tornar um nômade digital e você poder trabalhar nessa onda de marketing digital em qualquer lugar do planeta. Ele mesmo vive postando stories ao redor do globo. Ele tem uma formação de negócios, resumindo por assim dizer, na University of Pennsylvania. É autor de vários livros, dentre eles Hackeando Tudo e alguma coisa que eu já li, inclusive, mas esqueci infelizmente o nome do livro, falando da experiência que ele teve lá em Wall Street, onde ele foi, se eu não me engano, começou como estagiário, se tornou algo como um técnico júnior numa corretora, trabalhando na bolsa de lá. Mas será que ele falou merda ao dizer para você não investir? O que ele disse com todas as letras é que se você tem menos de 5 milhões de reais na conta, você não devia investir nem na bolsa e nem em títulos públicos, conforme ele citou no vídeo. Então vamos ver o que o Ryan dos Santos falou. Eu parei de investir na bolsa. Qual é o racional por trás disso? Mano, você investindo na bolsa ou no governo, ou no Tesouro Direto, você está tirando dinheiro do seu bolso e você está acreditando no CEO da Petrobras, no CEO do Banco Itaú. Então você acredita mais neles do que em você mesmo. Mas será mesmo, Ryan? Warren Buffett, um dos maiores investidores da história, um dos caras mais ricos do mundo, investe em ações, inclusive ações da Amazon. Isso significa que ele confia mais no Jeff Bezos, o CEO da Amazon, do que nele mesmo, no próprio Warren Buffett? Eu acho que não. Acho que você falou besteira. E aí o Ryan, ele dá umas sugestões que eu inclusive concordo com ele. Eu não tô achando que ele só falou besteira nesse vídeo. Ele fala, como você mete dinheiro em você mesmo? Invisto em conhecimento, em experiência de vida, networking. Eu compro curso online pra caralho, nas palavras dele. Compro livro pra caralho. Vou nos eventos mais picas do mundo. Ryan, eu concordo em gênero, número e grau com tudo isso que você falou. Investir em conhecimento é primordial. Não adianta só guardar dinheiro, só investir em ações, inclusive num exemplo ainda mais imediato. Como você vai investir em ações se você não investir em conhecimento para investir em ações? Investir em network, investir em você mesmo, investir em experiências na vida. Cara, tudo isso é nota 10 e tende a potencializar os seus ganhos, seja nos investimentos ou em outras esferas da sua vida. Mas aí o Ryan dá uma forçadinha de barra a hora que ele fala. Invista em network, tipo, conheça pessoas, esteja no lugar onde as pessoas certas estão. Cara, nem que seja para passar um Réveillon em Jericoacoara. Por que Jericoacoara? Porque as pessoas picas do Brasil passam Réveillon em Jericoacoara. Nem que você se endivide para pagar a área VIP de um evento de marketing digital. Por que você vai pagar a área VIP de um evento de marketing digital? Porque os picas estão na área VIP e você vai estar ali lado a lado com ele. Calma. Fazer networking, eu concordo que é uma atitude bacana e inteligente para se construir laços e se fazer negócios. Mas agora o seu exemplo, Ryan, foi uma merda. Se endividar para passar o Réveillon em Jericoacoara pode parecer um péssimo exemplo para quem só quer uma desculpa para gastar o dinheiro de maneira imprudente. Eu não acho isso legal. Mas aí começa um dos péssimos argumentos que ele usou, infelizmente, nessa argumentação que tem um fundo de algo muito interessante, de uma mensagem que ele quis passar. A mensagem que ele passa é: a pessoa que tem menos de 5 milhões de reais na conta não deveria meter o dinheiro na bolsa de valores. Meta esse dinheiro em você, na sua empresa, Startup of You, Ryan Corporation, ou sei lá seu nome, Zé das Couves Corporation, e seja feliz. Cara, o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Em 2018, 117 mil brasileiros tinham mais de 1 milhão de reais de patrimônio investido. Isso dá menos de 0,1% da população brasileira, falando de 1 milhão.
Se a gente falar de 5 milhões, cara, isso dá uma parcela ainda menor do que 0,1%. Você está mesmo dizendo que só deve investir aquela pessoa que tem mais de 5 milhões na conta? Ou seja, menos de 0,1% da população é que deveria investir? E aí você continua falando. Você começa com 100 mil reais, com 15%, no fim do ano você tem 15 mil reais a mais. Sinto lhe dizer que 15 mil reais não vão fazer diferença nenhuma na sua vida. Por quê? 5 milhões de reais? De onde você tirou? No trecho você não esboçou nenhum cálculo para explicar esses 5 milhões de reais. Tirou da cartola? Por quê? E aí você fala que esses 15 mil reais não mudam a vida de ninguém. Peraí, pensa na realidade do brasileiro. 15 mil reais muda a vida de muita gente, sim. Além disso, o seu exemplo de colocar 100 mil e ter 115 mil no final do ano é um péssimo exemplo de nenhuma regularidade nos investimentos. A gente mesmo fez uma brincadeira do quanto o brasileiro fumante gasta em média com cigarros por mês, que é R$201. Se colocar esses R$201 mensalmente investindo em aplicações conservadoras de renda fixa, facilmente, se começar a investir aos 25 anos, na aposentadoria tem entre 500 mil reais e 1 milhão de reais. Isso com certeza faria diferença na vida de muita gente. Está muito distante do exemplo que você deu de one-off, colocar 100 mil e ter 115 mil no final do ano, que apesar disso eu acho que faz uma boa diferença sim. Outra coisa fundamental na vida de muita gente, se não de todo mundo, é ter uma reserva de liquidez, ou com qualquer nome que quer que dê para isso, uma reserva de emergência, que a regrinha de bolso diz que tem que ser entre 6 meses e 12 meses do seu gasto para qualquer eventualidade. Cara, isso dá uma tranquilidade absurda para diversas situações. Se você não forma essa sua reserva de liquidez e o seu chefe vem falando besteira descabida na sua orelha, o que você vai fazer? Você precisa daquele emprego, senão você não paga o seu aluguel, você não paga as contas do mês seguinte. Então você abaixa a cabeça e escuta desaforo. Uma situação que você não tem essa reserva de grana para absorver impactos em volatilidades que acontecem na nossa vida, e se você é demitido, o que vai acontecer? Você está desesperado porque você não tem a grana para pagar as contas do mês seguinte. Você tem que aceitar qualquer trabalho que aparece pela frente, sem contar que mesmo que nada de ruim aconteça, cara, aquela preocupação de que nada pode dar errado porque você está vivendo no 0 a 0, tira a paz de qualquer um. Então sim, é importante investir, seja qualquer valor que você tenha que investir, o mais importante, com regularidade. Então, para quem assistiu esse conteúdo do Ryan, que tá aqui na descrição, você vê uns trechos aí, e Ryan, eu não discordo de você totalmente. Eu discordo quando você fala, tirando da cartola, que tem que investir só quem tem mais de 5 milhões, sendo que essa não é a realidade da imensa maioria dos brasileiros. Mas eu concordo plenamente que tem que investir em si próprio, tem que investir em conhecimento, tem que investir em experiência. Partindo para uma área de relacionamento, tem sim que gastar uma energia e recursos com networking. Mas espera lá, por que não pode fazer os dois ao mesmo tempo? Talvez você tenha raciocinado, nesse seu exemplo, numa ótica que eu imagino que pode ter sido a sua experiência, a sua tentativa de viver só de investimentos em ativos financeiros, seja na bolsa ou em títulos de renda fixa, públicos ou privados. Cara, viver só de investimento é uma realidade para uma pequena parcela da população que, inclusive, não vive no bem bom. Transforma essa atividade de investidor como a sua atividade profissional e gasta as 8 horas diárias ou até mais do que isso nessa atividade profissional, e isso é um trabalho. Então eu gosto mesmo de, respeitando as individualidades, as preferências de cada um sabendo o que gosta de fazer e o que faz bem, seja trabalhando para os outros ou empreendendo, trabalhando para si próprio, formar os seus investimentos para ter uma tranquilidade e, além disso, começar a construir reserva para os seus sonhos, sejam os seus sonhos grandes ou pequenos, seja uma pequena viagem, seja uma grande viagem, e começar a pensar inclusive na sua aposentadoria. Investir em si próprio, sim, é muito da hora e você vai potencializar os seus ganhos. Por que não fazer as duas coisas? É o que eu acho mais saudável e é o que eu faço. Mas e você? O que você pensa disso? Você deixaria de investir se você tiver menos de 5 milhões de reais, que é a minha realidade pelo menos? Seguiria o conselho do Ryan ou faria as duas coisas ao mesmo tempo? Investiria em você, em conhecimento e também nas suas aplicações, no seu colchão financeiro. Curtiu? Então deixa aqui seu like e segue a gente no YouTube, Instagram, Spotify, Blogwall e onde mais você quiser. Não deixa de compartilhar esse conteúdo, porque conhecimento é sempre uma saída, e até a próxima.